Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. O André já entrou, já vou chamar você aqui, André. Oi, Oi, Ju. boa tarde, tudo bom? Eu vou bem, e você? Tô ótima também. Deixa eu colocar aqui no título, pode ir falando aí, André. As pessoas já vão Ah, entrando. eu vou falando mesmo, que eu gosto E de falar. vamos, vou colocar seu Instagram aqui Felicidade de também. estar aqui de novo. Felicidade é minha. É, Aprender imagina, cada vez mais aprenderemos juntos. uma troca, sempre é uma troca, né? Como é gostoso Ah, isso. sempre, Como é sempre. gostoso, né? É, a vida é uma troca, né? Sempre, sempre. Que bom, né? Gente, Que a gente tem essa É, possibilidade de aprender. é. Olha, Olha, eu estou até Janaína. perguntando se você já está viajando. Não, eu tô em casa, Jana, eu tô É em que você casa mudou o já. cenário. Então, não, eu tô em... Ah, sim, eu tô num outro lugar por causa da internet. Daí eu vim aqui Ah, para um lugar que foi mais perto do roteador, fica pra gente não melhor, né? correr, É, não correr uns riscos aí, né? Que outro dia eu tava fazendo uma transmissão, uma palestra, e aí começou a dar uns probleminhas. Aí eu falei, quer hum, saber? Vamos para perto da fonte. é isso aí, tá Ficar certo. perto da fonte é bom, né, Ju? Oh, se é. O melhor lugar. Em É, todos os sentidos. com Boa noite a certeza. todos aí, tem bastante gente É, já entrando. estamos Legal. entrando. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou Juliana, eu sou terapeuta transpessoal, faço japamalas personalizados e estou aqui um pouquinho para aprender com o André sobre autoconhecimento, crenças limitantes, né? Como que a gente tem essas crenças no nosso inconsciente e como isso bloqueia e faz com que a gente fique paralisado na vida. E, André, gratidão por aceitar o convite, estar aqui comigo, com todos nós. Gratidão. Ah, eu que agradeço pela oportunidade. É a segunda vez, né, Ju, que a gente faz A uma primeira foi transmissão. bárbara, eu aprendi muito. Nossa, fiquei apaixonada pela jornada do herói. Isso, a gente falou bastante sobre isso, né, daquela vez. E aí, para quem Sim. não me conhece, então, eu sou terapeuta transpessoal também. Sou escritor, tenho um livro bem bacana que vai ser lançado agora em dezembro, Uau. com vários autores, né? Eu sou um deles, então eu sou coautor, daí tem um capítulo, né, que eu escrevi, e aí mais para frente a gente pode até marcar de falar sobre ele. Marcadíssimo. Eu já quero o meu É, o autografado, hein? o nome é fantástico, é o Grande Livro das Terapias Holísticas. Olha só que Uau. legal, né? E aí Uau. são vários terapeutas que, né, juntos vão falar cada um sobre uma técnica que domina. E eu conto um pouquinho da minha história lá, dessa história que, na verdade, é a história de todos nós, né? Uma história de um buscador, uma pessoa que de repente de uma profissão mega rígida, né? Mega dentro de uma caixa que era ser piloto de caça da Força Nossa. Aérea Brasileira e que aí se descobre, né, como esse tal do buscador e muda completamente a sua trajetória e se transforma, né? Eu gosto dessa palavra, num terapeuta, né? E é isso, esse sou eu, vou falar só um pouquinho, né, para a gente começar a falar do que interessa mesmo da noite de hoje, né, Jô? Sim, vamos lá. Então, a proposta da conversa de hoje, né, que a gente alinhou, eu e a Ju, é que a gente fale um pouquinho sobre crenças. E aí o tema, né, da palestra que a gente poderia ter colocado aí no cartaz, bom, enfim, poderia ser uma gama variadíssima, né, de abordagens em relação a crenças. Mas a gente optou por colocar crenças e autoconhecimento,
né? Então, eu acho que, de repente, seria legal a gente começar a fazer esse link, né? O que, que tem a ver, né? Primeiro, o que, que são as crenças? E a partir do momento que a gente conseguir entender isso, a gente vai ver como que as crenças são importantes em qualquer processo de autoconhecimento, que é olhar para si, se descobrir, despertar, né? Como eu gosto muito de falar, para curar as coisas que todos nós carregamos e que a gente tem que um dia parar e olhar, né? Então, Ju, não sei se você me permite, eu vou entrar falando aqui a hora que você quiser. À Você me vontade, interrompe. à Você vontade. sabe Só as pessoas, se quiserem perguntar, pode colocar isso. aqui, aí eu Isso, interrompo, claro. tá Isso bom? aí, se você puder acompanhar, porque às vezes eu vou falando Ah, aqui, eu tenho meus não. manuscritos que eu olho, e aí às vezes eu Sim, vou perder. Você perfeito, me perfeito. chama a Vamos, é um atenção. bate-papo, perfeito. É, Boa noite a todos, que as pessoas estão entrando agora. Boa noite. A Lete tá aí, Jana, Viva a Arlete, que legal. Milena, a Roberta, Um monte de gente linda. Maristela, só gente querida. Boa noite, um beijo a todas e todos. Vamos lá. Vamos lá. Então, crenças, né? O que que são as crenças? Então, crenças, eu gosto muito dessa conceituação, se a gente pode chamar assim, ou dessa abordagem, é tudo aquilo, todas aquelas ideias que nós, eu, você, Ju e todo mundo que está aqui né, nos ouvindo, que a gente viu, ou que a gente concluiu pelas experiências que a gente teve, pelos mais, né, diversos motivos, e que para nós se tornaram uma verdade absoluta na nossa vida. Né? E aí o que, que acontece? Desde os nossos primeiros anos de idade, principalmente ali na nossa primeira infância, né, que é dos 0 aos 7 anos, a gente é influenciado pelo meio que a gente convive, mas principalmente pelas pessoas que estão ao nosso lado, que vão nos dando aquelas primeiras informações. E essa influência ela pode ser tanto positiva Sim, como não tão positiva, né? Eu não vou usar aquela outra sim, palavra, não, eu né? acho. Eu gosto também de não positiva. Então, exato. Aí a gente vai ter essas informações, né, que a gente daqui a pouquinho vai usar um outro termo, vai tendo essas informações e aí a gente vai formando os nossos modelos mentais. É como se fossem programações neurais relacionadas às nossas percepções do mundo, dos acontecimentos, daquelas experiências, daquelas frases que nos foram ditas, eu volto a dizer, principalmente na primeira infância. E que muitas vezes, por se tratar de uma percepção de tudo isso, não necessariamente corresponde à realidade. Sim, Né? Porque importa nesse momento em que a gente está falando de como que se cria, o que são e como que se criam as nossas crenças, que a gente entenda esse componente da nossa percepção das coisas. A gente vai falar bastante sobre isso. Né? E aí o que acontece é que as crenças elas acabam se tornando como se fossem imãs. A gente acredita em algo, aquilo se torna real e a gente passa a viver com aquilo como se fosse realmente uma realidade para nós. Por exemplo, se a gente diz, por exemplo, se a gente acredita que a vida é difícil, como que a vida vai ser para a gente? difícil. Difícil. Não importa o que aconteça ao nosso redor, a nossa percepção, a nossa realidade, a crença que nós criamos e carregamos é de que a vida é difícil. A gente vai falar como que essa crença foi formada na gente, né? E aí eu jogo uma frase agora que é importantíssima, é uma frase de impacto, uma frase né, de grande efeito, mas que ela é importante para a gente entender. Nós somos o que pensamos. Você é o que pensa e, portanto, você é as suas crenças, já que as crenças, como eu acabei de falar, estão relacionadas àquilo que a gente interpreta das coisas que acontecem ao nosso redor. Então, por isso que o nosso tema é crenças e autoconhecimento, porque se nós somos as nossas crenças e nós estamos falando de um processo de autoconhecimento, eu preciso olhar para essas crenças. Eu Perfeito. preciso entendê-las, acolhê-las, saber como que elas foram formadas. E isso pode ser feito num processo terapêutico, né, num setting terapêutico, ou mesmo num processo de coaching. Né? Os coaches usam muito também essa questão das crenças limitantes e das crenças fortalecedoras ou possibilitadoras que a gente vai falar de vez em quando. Né? E aí eu trago nesse momento
a questão dos mapas mentais e dos filtros mentais, né? Então, aquilo que eu falei das percepções que nós criamos, né, que nós demos aos fatos, as frases que nos foram ditas, que nos ditam a maneira como a gente vai enxergar as coisas, e normalmente essa maneira é limitada, são justamente os nossos mapas, mapas mentais. E o filtro mental é o foco que a gente vai dar às coisas. Tem um Entendi. exemplo muito bacana de foco, né, que talvez alguém até se identifique com isso, né, ou relembre uma situação parecida, né. É mais ou menos assim, vamos supor que a gente decida comprar um carro. Aí a gente Ah, é. decide que vai comprar um carro, decide qual é a marca desse carro e qual o modelo desse carro. Mas a gente ainda não foi na loja comprar. E de repente a gente sai na rua para caminhar. O que, que a gente vai perceber na rua e vai olhar na rua e vai falar assim, nossa, eu nunca percebi quantas vezes, né, quantos carros dessa mesma marca e Você modelo consegue, existem. você só olha, você aparece carros que você quer Isso comprar. A é o mulher tal, que viu a exatamente. bolsa na vitrine quer comprar. Aí vem um Nossa, a monte de fulana gente. tem, a outra tem, todo mundo. Nossa, todo mundo tem, eu não tenho. Como o Isso. foco é. Exatamente. É o foco que a gente chama aqui nesse processo de crenças de filtro mental. Porque a gente acaba se conectando a essa verdade. Né? E o que, que acontece? A vida, a partir do momento que você se conecta com uma determinada verdade que você criou, ela vai trazer situações que vão sintonizar com esse pensamento, vão sintonizar com essa crença. E as crenças limitantes, né, que é o que a gente quer falar mais aqui, elas também nascem assim. Então, elas são aqueles pensamentos, aquelas interpretações que a gente toma como verdadeiras, mas que no fundo, elas não são exatamente uma verdade, ou pelo menos não são uma verdade absoluta. E aí, essas crenças, por serem limitantes, né, elas acabam tornando a nossa vida não tão fluida. Né? A gente acaba realmente não tendo aquela possibilidade de explorar o máximo do nosso potencial. Tem um negócio também bacana que eu gosto de falar sobre essa questão da realidade, né? Que é uma formulazinha. Se alguém quiser escrever no papel ou guardar Eu aí, quero. eu chamo assim a fórmula da realidade, né? Da realidade no caso Ah, de cada um de nós, né? Então, a realidade. Opa, deixa eu ajustar aqui, fui isso mexer. aí. Tá legal? Tá, A beleza. realidade, muitas pessoas vão dizer que a realidade são os fatos da vida. Não? Então, tem um fato, aquilo é a realidade, mas não é. A realidade, ela é algo muito pessoal. Então, a realidade, colocando numa coisa assim bastante objetiva, o que é o subjetivo, a realidade seria igual ao fato mais a percepção que nós temos daquele fato. E aí, dentro dessa fórmula, a única coisa que dá para modificar, que dá para a gente mexer, é a A percepção, percepção. porque fato é fato. Né? O Sim, copo caiu no chão, é um fato. Agora, a percepção da Jo é de que o copo caiu no chão porque o André botou o copo na beirinha. sim, A percepção da Maria vai ser que o copo caiu no chão porque ele tinha que cair, porque havia um propósito daquele copo cair, ou sim, entende? Então sim. essa percepção ela é pessoal, né? E ela vai então Individual, né? individual, de acordo com as nossas crenças, com os nossos valores, de acordo com aquela maneira que a gente enxerga o mundo. Tem um outro exemplo que tem mais a ver com a nossa conversa, para não falar do copo, né? Que é a questão de dois ou mais filhos. Nós vamos aqui dizer que são dois filhos que são criados pelos mesmos pais. E o fato é que os pais deram o mesmo amor para os dois filhos. Deram a mesma atenção para os dois filhos. Deram, inclusive, as mesmas coisas materiais, as mesmas roupinhas, tudo igualzinho para os dois filhos. E aí o filho tem essa percepção de ser um filho amado pelos pais. Ai, meus pais me amam. E o filho 2 tem a percepção de, nossa, meus pais me rejeitam. Eu não sou amado o suficiente. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo com aquela questão de ter sido abandonado, de ter sido É. rejeitado. E você vai ver, de repente, é um detalhezinho que É, aconteceu na a infância. Jana fala da história da Ah, bicicleta, né? Tem dois irmãos gêmeos e o pai dá a mesma bicicleta, o mesmo modelo, igualzinho, só que para uma branca e para outra vermelha.
O que ganha branca fala, nossa, olha como meu pai me ama, me deu uma bicicleta branca. E o Isso, outro isso. fala, gente, meu pai não gosta de mim, ele me deu uma bicicleta vermelha. É A a branca é mais percepção, bonita, né? Aquela coisa, é né? a Exatamente. percepção. E parece uma coisa, não vou dizer tola, mas parece uma coisa talvez sem muita importância, mas essas percepções na primeira infância, elas são fundamentais nessa criação da nossa personalidade, na criação dessas crenças que nos limitam. E por falar nisso, se eu fizesse agora a pergunta aqui para todo mundo que está aqui nos assistindo, que crença te limita? Será que todos nós, de imediato, seríamos capazes de trazer uma crença limitante? Eu acho que algumas pessoas vão falar assim: ah, André, eu não sei muito bem, não, o que, que me limita. Eu não sei que negócio é esse de crença que me limita, não. Ou então afirmaria categoricamente: eu não tenho nenhuma crença limitante. Estou livre disso daí. O Tolinho. que seria? Não seria uma grande mentira ou uma grande Tole. inocência, porque não tem. É, Seria talvez uma maneira de negar algo que, no fundo, Ju, é doloroso de olhar, sim, né? muito, muito. Exatamente, é doloroso, porque está relacionado a uma dor. Está relacionado à dor de ter ganhado a bicicleta branca e não a Sim, vermelha, ou vice-versa, sim, né? sim. Mas tem uma pista para a gente descobrir crenças limitantes na nossa vida. É bem É. prático, bem facinho. Quando a gente fala alguma coisa e insere aquela palavrinha mas no meio. Tudo que vem depois de um mas é negação do que a gente falou antes, né? Então, por exemplo, eu sei o que eu quero da vida. Eu sei o Hum. projeto, eu sei a carreira, eu sei qual o caminho que eu quero seguir. Mas, pronto, agora vem a negação, tá, gente? Mas eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que eu não sou capaz, Então, mas mas eu acho você que eu nega o não. que você falou, né? Porque você não sabe o que Mas você quer. não. Então, você sabe o que você quer, mas a tua crença, a crença que te limita é porque você acha que você não é capaz daquilo. Ah, Você tá. acha que você não é merecedor daquilo que você sabe que quer. Você acha que é perigoso. Não, eu vou continuar aqui nessa carreira porque ela me dá segurança. Não, mas eu quero mudar. Não, mas eu Hum. acho que é perigoso mudar. Entende que depois do mas, a gente sempre traz uma negação daquilo que a gente quer. Eu uso muito isso, né, com os meus clientes, né? E o terapeuta neurolinguístico, ele está o tempo todo atento, né, à linguagem que o Sim, paciente traz, né? E aí ele às vezes está falando, não, não, André, eu sei, eu quero isso mesmo, mas eu falo, opa, é. mais Aí. o quê? Você vai negar o que você está querendo, né? Então é muito bacana isso, né? E daqui a pouco vai vir uma série de crenças, né, que eu vou trazer, eu acho que vai ser bem legal a gente conversar. São vários exemplos de crenças, né? E eu tenho certeza que a galerinha aí vai se identificar com pelo menos uma dessas crenças, né? Que teve origem, provavelmente em algo que papai e mamãe nos falou, ou os nossos avós, ou Sim, os nossos irmãos mais velhos, nossos professores, ou seja, pessoas que na nossa infância tinham um forte poder sobre a gente, sabe, Ju? Isso é importante a gente sim. frisar, né? Que a gente tem essa origem das crenças nessas experiências, vamos dizer assim, ruins, não saudáveis, em que a gente vai acumulando imagens negativas sobre nós mesmos. Por exemplo, o pai que fala assim para o filho, e a gente sabe que isso acontece, né? Você é fraco, você é incapaz, né? Você não passou na matéria tal ou tirou nota baixa, você é fraco, você não faz nada direito. Ou então compara ele com o irmão, né? O irmão mais forte, entre aspas. Olha aqui, olha lá pro seu irmão. O seu irmão que é bom. Nossa, é doído, né? Dói, né? Me deu até É. um arrepio agora, né? Porque a gente invariavelmente passou por isso, de uma forma ou de outra. Se não dessa maneira que eu falei, algo que semelhante, que no fim das contas vai nos sabotar. Vai sabotar a nossa autoestima, vai sabotar o nosso auto-amor, vai nos deixar inseguro nas nossas ações, no uso do nosso potencial, daquilo que Você a gente tem para ser feliz. Né? você Sabota. sabe, você sabe que na pós, em uma das vivências, veio uma frase de uma amiga minha de infância, era mais velha,
E é a referência para mim na época. E ela falou assim: ah, não escuta o que a Juliana fala, porque ela é café com leite. Ah, tudo que a Juliana faz, ela é café com leite. É que assim, não sei se as pessoas sabem a expressão café com leite. É que não. Se você vai brincar de pega-pega, eu era pegadora, se eu fosse pegar, não era válido porque eu era café com leite. E isso eu carreguei a minha vida inteira. E fui descobrir na pós. Olha só. É, exatamente. É a descoberta, né? Do buscador que está buscando Nossa, descobrir e essas coisas. como, Teve e uma como eu, pergunta. e como eu Ah, fiquei paralisada na vida por conta dessa frase que eu era café com leite. tem uma querida aqui, eu fico com medo de mexer nisso. Aqui, Andressa. A Andressa perguntou como mãe, né, como que ela pode ajudar o filho a ter uma percepção, daí ela parou aqui, eu imagino que seja uma percepção melhor, né, de si próprio, né? Uhum, Andressa, tudo que nós é. vamos falar aqui, no fim das contas, tem que servir para isso. Tem que servir porque nós já somos adultos. Não quero dizer que não tem mais jeito, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para aprender a lidar com tudo isso, com as nossas crenças limitantes. E eu vou mostrar o caminho para isso. Agora, é importantíssimo o que você falou, porque todos nós hoje temos ou filhos pequenos, ou sobrinhos pequenos, e aí a gente tem que cuidar, dentro daquele limite que nos cabe, de não fazer isso com eles, de não dar esses imprints, né, que eu gosto de chamar, essas informações que vão marcar ele, e que a gente, sinceramente, numa outra época, numa outra era, né, a gente ouvia muito, porque os nossos pais, né, não tinham esse conhecimento. Se nós aqui, depois dessa live, passamos a ter esse conhecimento, a responsabilidade aumenta. Desculpa Quanto informar. mais consciência, mais responsabilidade. Mas, André, mas não dá para mudar a percepção da pessoa, porque olha só, você viu o exemplo da bicicleta? É, Lógico que você tem que se policiar de não falar tão abertamente, igual, ah, você é fraco, você é pior que seu irmão, por que que você não faz nada direito? Isso sim, você tem que se é. policiar para não falar, né? Não agir dessa forma. Agora, a percepção da pessoa a gente não consegue mudar. Então, não, a gente não consegue mudar. O que a gente, se diz no momento atual, a gente lidando com uma criança, né? A Sim, percepção que sim, ela vai ter sim, daquilo. Bom, sim. mas a gente pode escolher melhor as palavras, por Sim, não, exemplo. isso Não é? sim, Eu sim. vou dar um exemplo, a Ju e as pessoas aí mais próximas sabem que esse fim de semana eu passei no Rio de Janeiro. E aí eu estava lá um dia caminhando na beira da praia e de repente eu ouvi um pai gritando com um menininho. E eu parei para olhar, né? Já que estava gritando, né? Me deu o direito de parar e olhar para ver o que estava acontecendo. E o que que acontece? O pai estava passeando, era o pai, a mãe e o menininho estava num patinete e ele caiu com o patinete e se machucou. E aquilo momentaneamente interrompeu o passeio, né? Deu trabalho para o pai que teve que ir lá carregar. Ele, aos berros, gritou a seguinte frase para o menino: você, abre aspas, você sempre Ah, estraga os nossos passeios, fecha aspas. Ponto. Pronto. Agora você pega um carimbo e faz assim, ó, ele imprintou na cabeça daquele menino, ele criou uma programação mental, neural naquele menino, e não é percepção, é uma coisa que foi falada sim, claramente, de que sim. ele é uma pessoa que estraga os passeios do pai e da mãe. Logo das duas pessoas que são a maior referência para ele. Então ele vai crescer sim com essa crença limitante de que ele é uma pessoa que tende, pelo menos, A estragar. é, a estragar as coisas, né? E aí lá, como adulto, isso vai reverberar sim, vai E as reverberar na coisas maneira boas, como... né? Ele vai estragar as coisas boas, porque um passeio é um ato Exatamente. gostoso, é um ato bom. E ele vai E, estragar. E aí e depois, aí que a gente... e aí, às Pode vezes, falar. tem problema de relacionamento por conta disso, porque sempre estraga o Com que tá bom, certeza. né? Com certeza, com certeza. E aí, o que que acontece? Isso aí, imprints como esse, informações como essa, vindas de pessoas que são as nossas referências, papai e mamãe, né, em primeiro lugar, cria essa programação mental, que ela fica gravada, né, e passa a atuar por meio desses padrões linguísticos limitantes. E aí que a gente traz a programação neurolinguística como um recurso para trabalhar isso. Porque você falou, realmente, não tem como a gente mudar ou
né? Forçar que alguém tenha uma determinada percepção de alguma coisa. Mas nós que já tivemos no passado uma percepção de alguma coisa que nos foi dita ou de uma experiência de vida que nos machucou, nos magoou e fez nascer uma crença que nos limita, podemos usar recursos da programação neurolinguística para ressignificar aquela percepção. Quer que eu fale de novo? Não, né? Não, Isso é dá pra... importantíssimo. É Fala, assim, então, é repete. revisitar, é usar recursos, e tem outros, logicamente, né? Eu falo da programação neurolinguística, porque junto com o Enneagrama são as duas ferramentas aí que eu uso bastante, que eu gosto, que eu estudo e que eu aplico. Então, a programação neurolinguística, ela é uma técnica, é um recurso, né? Que permite que a gente ressignifique essas percepções. E ressignifique, portanto, as crenças limitantes que nascem a partir dessas percepções de dor, de abandono, de sofrimento, principalmente na nossa primeira infância. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Uhum. E embora eu esteja aqui falando muito de criança ferida, né, dessas percepções de quando a gente é criança, é importante a gente saber que existem outras crenças que são, vamos dizer assim, criadas em qualquer idade. Né? Então, por exemplo, um relacionamento, um namoro que a gente tem ali já na fase de adulto jovem, que seja um relacionamento tóxico, em que há abuso de uma parte ou de outra, né, do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem, ele pode criar na nossa mente, na nossa programação neural, essa crença de que todo homem é abusivo. Ou que toda mulher é abusiva. Olha a dificuldade que uma pessoa que tem essa crença vai ter para se relacionar com alguém. Sim. Porque ela teve uma relação, uma experiência tão impactante, já não foi na infância, né? Já era adulto, mas foi tão impactante que ela cria essa crença e a partir daí ela passa a ter uma limitação, uma crença limitante que vai impedi-la de se relacionar com Relacionar. alguém, né? Tudo bem até aqui? Tudo Estamos ótimo. juntos? Muito Juntos. bem. Agora, voltando lá para papai e mamãe na primeira infância, coitado, né, de papai e mamãe, a gente sempre Os traz pais eles, são né, os como culpados que não têm culpa. pois é, a Fizeram o que culpa é eles da tinham. mãe. Tem um Não, livro aí com esse os nome. pais. Não é da mãe, Isso vai não. Nem é que vem. tem um livro com esse nome, tadinha das mamães. Não, a culpa é dos pais, né? E por que que é dos pais? Não é o caso de falar culpa, eu detesto isso, né? Porque uma das Responsabilidade, né? premissas, um dos pressupostos da PNL, da Programação Neurolinguística, é que cada um de nós faz o Faz o melhor que melhor. pode na ocasião e com os recursos e nas circunstâncias que se apresentam, né? Então isso também me ajudou muito a olhar para trás para os meus pais e entender e acolher as coisas pelas quais Sim, eu passei com exatamente. ele, né? Mas o Exatamente. fato é que essas situações lá atrás, quando crianças, que nos causaram a percepção, não é o fato, nos causaram a percepção de abandono, de desprezo, de incapacidade para algo, de rejeição. Tudo isso, então, vai nos criar essa crença que a gente chama de crença limitante. Eu gosto muito da palavra imprint, né, que eu já usei Uhum. algumas vezes aqui, e esses imprints que vão sendo nos dados ao longo da vida, eles vão criar, no fim das contas, aquela maneira como nós nos apresentamos ao mundo, a maneira como nós nos comportamos, como nós sentimos, como nós temos as sensações, como nós trabalhamos a nossa intuição, que no fim das contas, né, quer dizer a nossa personalidade. Então, hoje, adultos que somos, a maneira como nós atuamos no mundo, ou seja, a nossa personalidade, tem muito a ver com essas questões do passado, com esses imprints que nos foram dados e com as crenças que a gente carrega desde então. Legal? Legal. Então, o que acontece, você falou isso logo no início, né? É que essas questões são todas muito inconscientes, né, Ju? Sim. Então, a criança, por exemplo, ela não tem a maturidade de entender aquela percepção que ela está tendo. Então, ela pega aquilo ali, a nossa mente é muito inteligente, por mais que a gente ache que não. Quando a gente não compreende algo no nosso consciente, a gente pega aquele pacotinho e faz assim, ó, toma aí, inconsciente, cuida disso para mim que eu não estou dando conta. Ah, E aí esses traumas vão ficando lá no nosso inconsciente e a cada experiência, quando adulto, que a gente tiver que nos remeta àquela situação, a gente vai lá e é, puxa de novo é, esse troço. Né? É muito louco exato. isso, né?
Então, se a gente não cura essa criança ferida, que passou a carregar essas crenças limitantes, a gente vai, quando adulto, agir exatamente de acordo com essa visão limitada da nossa personalidade. Uma visão doente, uma visão repetitiva, nós vamos ter comportamentos que, mesmo não nos fazendo crescer, a gente insiste em repetir. Porque é Sim. aquilo que a gente entende como a nossa verdade absoluta. Lembra que a gente falou isso lá atrás? A nossa realidade é o fato mais a nossa percepção. Enquanto nós não mudarmos a percepção lá atrás, a gente vai continuar atuando daquela forma no Tem uma mundo. pergunta aqui. Tem várias, Pois na não. verdade, mas é que não sei se vamos conseguir responder todas. Será que Certo. elogiar as coisas que não são bem feitas faz bem? Não dará uma percepção que não precisa melhorar? Na verdade, aí vem o mindset. Mindset fixo é outra coisa. E mindset de crescimento. O Então, aí mindset, a gente. Eu imagino que a pessoa esteja especificamente falando, obviamente, da gente na relação com uma criança, né? sim. Perceba que você usou, eu não sei quem foi que falou, você usou uma expressão que é sua, que é do adulto. Ah, meu filho não fez algo bem. Ela não fez algo bem segundo qual padrão? Segundo o seu padrão de adulto. Então, eu vou dar o meu exemplo pessoal, quando o meu filho não tem um rendimento em qualquer área da vida dele, emocional, comportamental, qualquer área. Eu chego para ele e falo o seguinte: eu entendo que isso aqui é o melhor que você pode fazer. E eu acolho esse seu melhor. Ah, poderia ser diferente, meu filho? Poderia. Mas vai chegar o dia em que você vai saber fazer diferente. Se é só até aqui que você consegue ir, tá tudo bem. Né? Isso não é passar Não a é mão, elogio, é. obviamente, em coisas assim, comportamentos agressivos, comportamentos que levam prejuízo a outra pessoa, né? Mas, por exemplo, meu filho não foi bem na escola. Eu vou chegar lá e vou potencializar, vou colocar o meu foco na nota que ele tirou baixa, ou eu vou potencializar todas as outras notas boas que ele tirou? Percebe a diferença? Sim. Né? A E gente quando vai você sempre potencializa. no pior, né? A Assim, nossa tendência é essa. num boletim escolar. Tenha A lá a gente vai olhar nota a nota vermelha. Uma vermelha. nota vermelha, o resto tudo 10. Você vai falar o quê Por que que a primeiro? nota baixa é vermelha? Porque é a que chama mais atenção. É, Já pensaram nisso? Todas sim, as notas é boas muita estão crueldade. pretinhas Não, lá. e quando a gente errava na prova, vinha aquele X vermelho, assim, ó, chamando Nossa, atenção. É só no erro, né, a que a gente gente tem essa foca. tendência. Então a gente precisa ter esse cuidado, sim. E aí tem algumas frases, né, algumas mensagens inconscientes, né, que a gente provavelmente ouviu durante a infância. E aí eu faço um convite para quem está nos ouvindo, se quiserem puxar um pedaço de papel e anotar, à medida em que forem se identificando com algumas dessas frases, né? E às vezes a gente, quando se identifica com uma frase dessa, e a gente está aqui num ambiente todo conectado, ainda que virtualmente, né? Pode inclusive vir alguma emoção, pode vir à memória, justamente um momento lá atrás que a gente ouviu isso do papai e da mamãe. Deixa essa emoção vir, não Ou de uma segura amiga, não. né? Você vê? Não É escutava aquela alguém que a café com gente. leite. Exato, né? Então. E aí, essas frases que eu vou trazer para vocês, são 9 frases, elas têm a ver com os 9 eneatipos, né? As 9 Uau, que personalidades, delícia! as Adorei. 9 personalidades do Eneagrama, né? Que daí seria Essa é uma novidade para outra mim. live. Então, é aí que está a origem, né? Da característica principal de De cada cada eneatipo, eneatipo. sabe, João? Então, Então, assim, vamos lá, o eneatipo 1, né? A frase que ele provavelmente ouviu, tá? Todas as frases são prováveis, porque assim, a gente não fecha a questão nisso, né? Mas provavelmente ele ouviu isso, ouviu o comportamento dos pais em relação ao irmão mais velho, em que eles diziam isso para o irmão mais velho, algo do gênero. Frase: errar não é bom. Então, papai e mamãe, que tem aquele altíssimo poder sobre nós, são a nossa referência. Quando a gente era pequenininho, falava pra gente: errar não é bom.
E Para nós anotar as amamos. frases que se Pode identificar? anotar, pode anotar, pode anotar. E aí, nós que amamos papai e mamãe, a gente entende o quê? Qual é a nossa percepção? Ah, para papai e mamãe me amarem, eu não posso errar. Eu jamais posso errar. Eu preciso ser íntegro, eu preciso ser correto. E aí nasce a figura do Eneatipo 1, né? Que é a Na personalidade verdade, acho que do, eu per preciso ser do perfeito, né? perfeccionista. Isso, exatamente. O eneatipo 1 é o perfeccionista do eneagrama. Existe por trás de cada eneatipo o que eu chamo de medo fundamental. Né? E o medo fundamental que tem justamente por trás do eneatipo 1, que é o perfeccionista, é o de ser mal ou o de falhar. E desse eneatipo eu posso falar bem direitinho, tá? Porque Eu eu sou. sei. Travou para todo mundo? Você deu uma travada. A hora que você foi falar do seu eneatipo, que você não pode errar, Travou? travou. Então, vou Olha que falar de coisa. novo. Tá vendo? Imagina, como que eu vou errar logo na hora de falar sobre o meu eneatipo? Que Ah, coisa. meu Pai Celestial, né? Então, ele é tipo um perfeccionista, ele tem um medo fundamental por trás, que é o medo justamente de falhar. E isso, para mim, gente, eu compartilho com vocês assim, com muita emoção até, porque foi a grande sacada da minha crença. A minha crença mãe, a minha maior crença, a minha crença limitante. Porque veja aqui uma coisa bem interessante, Ju. Não importa você saber disso só. Não Sim. importa eu saber que eu sou perfeccionista, que a minha crença é que eu não posso errar, parará, parará. Importa é o que tem por trás. Importa é o medo que há por trás disso. E o meu medo, sabe qual era? O de não ser amado, de não ser querido pelas pessoas, principalmente as pessoas próximas de mim. Então, na minha cabeça, eu não podia errar, não era só para me mostrar, Sim, não. sim. É porque na minha cabeça, se eu errasse, como lá atrás eu aprendi que papai e mamãe não iam me amar se eu errasse, eu tenho que ser perfeccionista para todo mundo me amar. Olha que nó na cabeça. Olha que. Não ia falar E um palavrão você, aqui. Olha e, que e grande. você, e você foi ser piloto de caça. Porque se Ah, você tudo não a pode ver. errar Não. um Eu grau, pilotava um avião sozinho na velocidade do som, eu dentro da nacelle sozinho. Por que eu escolhi essa profissão? porque Porque eu sou ainda tipo um bem, perfeccionista. Eu porque precisava você provar para é, mim que eu era sim, perfeito. Olha que sim. louco isso, né? Vamos pro 2. A frase que provavelmente o tipo 2 ouviu, ou algo semelhante, é ter necessidades próprias não é bom. Olha só, para de pedir isso. Quem merece é o seu irmão. Vai lá ajudar o seu irmão. Você não precisa de ajuda, quem precisa é seu irmão. Apenas um exemplo, tá, gente? Apenas um exemplo. Então, a crença central, a crença mãe de Mané tipo 2 é: eu não mereço ser amado pelo que eu sou. Eu só serei amado e querido se eu ajudar os outros, se eu me doar. E aí o medo que tem por trás disso é justamente o de não ser amado. Então, o Enneatipo 2, que é o doador, né, o ajudante do Enneagrama, ele Sou eu? ajuda o próximo. Né? Não quis falar, não. Então, ele ajuda o próximo, ele faz lives com um monte de gente para ajudar esse monte de gente, Ju, porque ele também tem esse medo de não ser amado. Então, ele faz assim: eu vou doar, eu vou me doar, eu vou amar, porque eu tenho muito medo de não ser amada. E me doando, as pessoas vão me olhar comigo para mim com muito amor. E a gente olha para você com muito amor. Gratidão. Você... Bom, o Eneatipo 3, né? Uma frase que o Eneatipo 3 pode ter ouvido: ter sentimentos e identidade própria não é bom. Olha só que loucura isso. Né? E aí o Eneatipo 3, ele tem experiências via de regra de não reconhecimento, principalmente do pai. E aí, lembre-se, nada é uma regra fechada, mas normalmente é assim. E a crença central dele é exatamente essa: eu não sou amado pelo que eu Tá. Se você colocar no 4G nos dados, travou. travou de novo. Travou para mim, é. Agora Ai, não meu sei se Deus. travou para todo mundo. Se você colocar Tá. nos dados, não melhora?
Nossa, eu tô com 5G de 200 mega de velocidade, eu não sei o que Não, que é. então vamos, vai, vamos indo. Então, esse Eneatipo 3, ele cria essa crença, né, de que ele, para ser amado, ele precisa realizar. Então, ele vira aquele competitivo, sabe? Aquele focado em performance, de atingir metas, etc, etc, etc. E o grande medo dele é justamente de não ser valorizado. Então, ele quer ser sempre o primeiro, ele quer sempre realizar para ser reconhecido e amado. O Eneatipo 4, uma frase possível que ele pode ter ouvido é: estar feliz ou bem demais não é bom. Nossa, essa é cruel, hein? Sabe aquela criança que está sempre feliz rindo e o papai ou a mãe olha e fala: tá rindo de quê? Ai, que Tá horror! feliz? Ah, mas acontece. Tá feliz por quê? Tá tão feliz hoje que, Não. né? E aí, a crença que se cria nesse tipo de personalidade é que a pessoa não sabe quem é, ela fica perdida, ela não tem uma sensação de o que eu estou fazendo aqui no mundo. Ô, Eu não André, posso me desculpa, André, expressar. estão pedindo para você falar do 3 lá do comecinho. Qual é a... Olha, A começar do 3, desde o início, tá. A frase do 3 é provável, tá, gente? É que ter sentimentos e identidade própria não é bom. O Eneatipo 3 ele tem um grande processo provável ali com o pai, um processo de não reconhecimento pelas coisas que fez. Nunca estava bom o suficiente, sabe aquilo? E aí ele cria essa identidade, essa personalidade de que ele não tem importância pelo que ele é, mas pelo que ele realiza. E aí ele passa a ser aquela pessoa focada em performance, em resultados, em aquele que metas. ganha muitas medalhas, é o melhor da classe. A personagem muito conhecida, né, uma pessoa famosa conhecida que é um Eneatipo 3 é Ayrton Senna. Ayrton Senna é um clássico Eneatipo 3. Competitivo, ganhava, Bem ganhava, ganhava, nadinho. focado, 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 bem nadinho. Entende? Vamos lá? Vamos. Então, o Eneatipo 4, então, que é aquela pessoa que se transforma numa pessoa absolutamente sem identidade, aquela que faz esse tipo de pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu não me sinto à vontade no mundo, eu não sei quem sou, para que vim, o que vai ser de mim. Então, ele é o intenso do Eneagrama. Por não ter uma identidade, não saber seu lugar no mundo, ele ora está assim, lá no alto, sabe? Assim, com humor, inclusive, super alegre, luminoso, e hora ele cai num buraco, assim, mas assim, questão de segundos ou minutos. Ele tá bem, daqui a pouco ele faz assim, vum, ele introjeta e cai num buraco profundo. Por isso que ele é chamado de o intenso do Enneagrama. O Eneatipo 5, gente, uma frase possível que ele ouviu quando criança é que estar à vontade no mundo não é bom. E ele cria então essa crença central de que ele precisa ter privacidade. Uma das características de um Eneatipo 5 é acumular conhecimento. É aquela pessoa que estuda, estuda, estuda e estuda mais um pouco. Quando ela acha que ela já sabe tudo sobre um assunto, ela estuda mais um pouquinho e quando acabar ela vai estudar sobre um outro assunto. Então você pode falar qualquer coisa, da agulha até uma nave espacial, e ela vai saber falar sobre aquele assunto. Só que ela tem muita dificuldade em transformar aquilo, por exemplo, num projeto. Sim. Ela guarda, 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 acumula, acumula, acumula. Então ele é chamado justamente de o analítico do Eneagrama. Né? O perfil dessa personalidade é do analítico. Já o Eneatipo 6 provavelmente ouviu ou teve uma experiência na infância em que ele criou a ideia de que confiar em si e nos outros não é bom. Papai e mamãe podem ter falado isso. Filho, não confia em ninguém nesse Não mundo. confia em Confiar estranhos. não é bom. Qual é a crença, já que a nossa conversa é sobre crenças, qual que é a crença mãe gerada? O mundo é um lugar perigoso. Eu devo me precaver e não confiar em nada e nem ninguém. E aí o Eneatipo 6 é aquele que planeja, planeja, planeja tudo. É aquele que você chega e fala assim para ele: vamos para praia, passear na praia? Sim, um fim de semana normal, dia de sol, vamos para praia. Ele fala assim: vamos. Mas e se chover? E se o carro quebrar na estrada? E se a barragem na serra cair? E se a gente estacionar o carro embaixo de um coqueiro e cair um coco em cima do capô? Sabe? Então são pessoas extremamente precavidas, sempre tem um plano B para tudo que vai fazer na vida, tem um plano B,
né? E acaba tendo como um medo por trás justamente a falta de apoio, de orientação. Como ele assume Precisa. para si o planejamento de tudo, ele acaba se sentindo só no mundo. Então ele tem medo dessa ausência de E ele orientação. precisa da aprovação do outro também, né? Precisa também da aprovação do outro para se sentir seguro. E se isso não vem, ele começa a fazer planejamento, planejamento, planejamento. Vamos lá para os três últimos. O Enétipo 7, então. A frase que provavelmente ele ouviu é que depender dos outros para uma coisa não é bom. E aí o Enétipo 7, ele busca em si o prazer de viver. São pessoas extremamente otimistas. Sabe aquele, tudo vai dar certo. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Relaxa, vai dar tudo certo. É a leveza do enneagrama, é a personalidade mais leve, é aquela pessoa que vive realmente com otimismo, vive para prazer, para festa. Mas existe algo por trás que é tão doloroso, Ju. Ele age dessa forma para não olhar para suas dores, não olhar para essa ausência de afeto que talvez ele tenha tido na sua infância. E aí ele age dessa forma, prazerosa, prazerosa. Tanto é que se ele está num projeto e aí ele se depara com uma dificuldade muito grande, isso eu estou falando de uma empresa, vamos dizer, ele está lá, ele começou um projeto fantástico, mas começou a aparecer muita dificuldade, começou a ficar difícil, começou a ficar doloroso, ele pega o projeto e passa para o outro. Ó, toma aqui, leva aí esse meu projeto aí. De graça, né? Um super projeto, e aí o outro vai lá e termina o projeto. Só põe um Porque ele não quer pingo um. lá, um ponto final e já terminou. Claro, deixou de ser prazeroso, não quero mais. Né? E tudo para não olhar para as dores. O Enétipo 8, ele ouviu, e esse aqui é bem assim, o Enétipo 8 é aquele poderoso do Eneagrama, já estou adiantando. Né? E ele provavelmente ouviu na infância que ser vulnerável não é bom. Mas existem também muitos casos em que o Enétipo 8 foi abusado mesmo, sabe? Foi invadido, mulheres ou meninos, né, crianças que foram estupradas mesmo, né? Muitas vezes até no âmbito da família, no ambiente familiar, né? Então, o medo que tem por trás dele é justamente esse, o de ser magoado, o de ser invadido, o de ser machucado. Então, ele é tipo 8, homem ou mulher, você consegue identificar muito fácil até pela postura corporal. São pessoas que andam com o peito para frente, assim, sabe? É uma carcaça, é uma armadura, uma proteção. Você realmente olha e você fica com medo de chegar perto. E aquilo foi criado provavelmente porque ela sofreu algo muito invasivo na infância. Ou ouviu esses imprints, essas frases de que ser vulnerável não é bom. E o Eneatipo 9 é o famoso em cima do muro. Ele provavelmente ouviu quando criança que impor-se não é bom. Sabe? Não tenha vontades próprias. Né? E aí ele cresce com essa crença mãe, de que a opinião dele ou os sentimentos dele não tem importância. Que ele tem que agradar os outros sempre para ser amado. Então, ele é chamado de o mediador, né, no Enneagrama. Então, ele é ótimo para mediar conflito também, que ele é o pacificador, é o da paz, né? E aí é aquela pessoa que você fala assim, ô Ju, vamos para praia? Aí a Ju não tá nada afim de ir para praia, mas ela vê que o André tá com tanta vontade de ir para praia que ela fala assim, tá bom, André, vamos para praia. Aí o André, dali a 2 minutos, muda de ideia e fala assim, não, Ju, não quero mais ir para praia, vamos para Serra. Aí a Ju fala o quê? Tá bom, vamos para a serra. O André muda de novo e fala, vamos para a fazenda. E a Ju, tá bom, vamos para a fazenda. Muito bom. Então é aquela pessoa que tem muita dificuldade de colocar suas opiniões, de colocar os seus sentimentos acima de tudo. Né? André, bugou todo mundo Vamos. aqui, ó. Bugou, ai meu Deus. Os pais Ai, falaram Deus. todas as frases para as pessoas, e agora? As pessoas se identificaram com todos. Mas você sabe Então, que é porque, na verdade, o Eneagrama, o André pode explicar melhor, mas o Eneagrama tem um teste, tem um. isso. Não é só assim dessas perguntas, né? Mas É, aí é, perguntaram se pode ter um pouquinho de. Se pode ser vários. Na verdade, a gente tem um isso. pouquinho de cada personalidade, mas tem uma principal.
Eu vou dar um exemplo que eu lamento muito que a gente só tenha 10 minutos. A gente pode um dia Não, conversar, vamos né, Jô? marcar. Fazer uma só de Mas Enneagrama. E vamos. essa eu sei que você já fez, né? Uma live com Não, mas Enneagrama, não foi? Enneagrama tem, ixi, muita coisa para Dá para falar. falar bastante. Eu tenho um projeto, tá? Não vou falar ainda, não posso falar, mas tem um projeto, tá? Bem lindo sobre Enneagrama que eu espero poder divulgar em breve. Mas enfim, é, vou dar um exemplo aqui para a gente tentar entender isso. Imagine que nós temos dentro do nosso guarda-roupa 9 gavetas. Dentro de cada uma dessas gavetas tem um tipo de roupa. Tudo bem? Sim. A cada dia a gente abre uma dessas gavetinhas e pega um tipo de roupa que está ali dentro. Mas na maioria das vezes, nós abrimos uma determinada gaveta. A um, perfeccionista. A 2, ajudante. O 3, vencedor. O 4, intenso. O Entendi, 5, analítico. O 6, precavido. O entendi. 7, otimista. O 8, poderoso. Ou 9, mediador. Eu tenho a preferência por eu, né? Agora estou falando eu mesmo, né? Programação neurolinguística. Eu tenho preferência pela gaveta um. Mas eu vou lá de vez em quando e abro a 2. Eu sou uma pessoa generosa e me dou de vez em quando. Eu vou lá no 3 de vez em quando e eu quero vencer, eu quero alcançar resultados. E assim por diante. Mas a minha preferência, que é a minha personalidade e a sua, que está aí me ouvindo, Sim. é por uma dessas 9 gavetas. Então, sim, nós temos um pouquinho de cada um, mas temos uma personalidade que é aquela marcante. E aí a grande pergunta, André, eu faço o que com esse monte de E é informação? isso que eu ia falar. Faz o quê? E agora, como vira Como é, essa mesa? como é que conserta essa mercadoria aí, esse trem aí, como diriam os mineiros? Aí sim, a gente precisa falar, né, de um setting terapêutico, em que um terapeuta tem várias ferramentas para usar. Mas, via de regra, o que a programação neurolinguística nos traz como recurso é que a gente ressignifique essas crenças. Né? Eu já ressignifiquei a minha. Não quer dizer que eu estou curado, que eu sou um zen budista e estou evoluidíssimo. Mas eu já sei, por exemplo, que eu posso errar. Eu já sei, por exemplo, e eu falo isso para o meu filho, às vezes aos prantos, que eu sou imperfeito. E digo para ele: eu não sou perfeito. Eu erro sim. E ele Você não olha pode para falar, mim, eu às não sou vezes. perfeito. O cérebro não leu, não. Pois é, então, Você né? como. Mas eu digo assim, Ju, o que eu quero dizer é que eu me dou o direito de Você... errar. Sim, sim, Eu não me entendi. puno mais, eu não acho que as pessoas não vão me amar se eu errar, como eu achava antes. Então é a ressignificar essas crenças, né? Então é trazer ao invés daquelas frases, aí se quiserem anotar para falar para os filhos, aquela menina lá que perguntou, o que, que eu falo para meu filho? Tá aqui, ó. Ao invés de falar que errar não é bom, diga para o seu filho, você é bom mesmo se você errar. Diga para sua filha que você é querido, mesmo se você olhar para suas próprias vontades. Diga que você é amado pelo que você é, não pelo que você faz. Diga que você é visto como você existe, você é importante para mim. Eneatipo Nossa, 4. Diga para o emocionante, Eneatipo. hein? É muito emocionante. Diga para um Eneatipo 5, ou para qualquer um que esteja com essas características da personalidade do Eneatipo 5, que as necessidades dele não são um problema, não. Que ele pode acessar as emoções, não precisa ficar se escondendo atrás de livros e acumulando conhecimento. Diga para o Eneatipo 6, você está seguro. Eu estou aqui do seu lado. Empatia. Estou aqui, ó, do seu lado se você precisar. Diga para o Eneatipo 7 que ele não vai ser abandonado e que ele pode olhar para as dores dele. Diga para o Eneatipo 8 que ele não vai ser molestado, que ele não vai ser traído ou invadido. Diga para o Eneatipo 9 que a presença dele é importante. Olha nos olhos dele e fala assim: me diz o que você pensa. Eu quero te ouvir. Que o Eneatipo 9 tem muita dificuldade em se expressar. Você sabe que meu filho, eu acho que ele é 9 e ele é libriano. Aí você Ah, imagina, tadinho. foi. Ele é muito Ai, bonzinho. Julia, E Então, aí, e essa esse. frase, olha, essa frase é muito impactante. Como você é bonzinho. Eu Hum, acho que impactou muito a minha vida também. Todo mundo fala, né? nossa, como ela é boazinha. E sempre tem que ser boazinha, né? Porque para ser amada você tem que ser boazinha. Tem que ser boazinha.
É uma fragilidade, né? Mostra uma fragilidade que em absoluto deveria ser dessa forma. Olha, eu me planejei para falar tanta coisa, eu já estou vendo o tempo correndo, eu tinha aqui um monte de exemplos, né? Vamos De marcar para. Hoje é crenças. quinta, que é quinta que vem. Vamos É quinta conversar, mas hoje? acho que É. sim. Ah, Hoje hoje é é quarta. quarta. Hoje é Quarta que quarta. vem. É. Porque daí tem várias técnicas para a gente usar, para a gente ressignificar Então, lembra que você parou aí essas. e a gente continua É. daí para frente, beleza, Não, pessoal? tudo bem, Vamos tudo fazer. bem. É. Eu vou só deixar então uma pergunta reflexiva e não precisa trazer, sai do mental, tá, galera? Não vai pro mental, não. Busca depois, olha pro coração, no momento de paz, no momento de introspecção, quem medita no momento de meditação. A pergunta é a seguinte: quem você seria sem as suas crenças limitantes? Ui. E eu agradeço pela oportunidade, viu, Ju? Nossa, foi delicioso, gente. Eu não sei Ai, como vocês. passa Ah, rápido demais. vou ao tempo, vou ao tempo. É tão gostoso porque, assim, não é uma coisa que está longe da gente. Quando a gente fala de autoconhecimento, né, e aí tem muitas pessoas habilitadas para falar sobre isso, né, a Ju, assim, uma pessoa de super conhecimentos. Quando a gente fala, a gente não está falando do outro, né? A gente está contando uma historinha que está longe da gente. A gente está falando da gente. A gente está falando de nós mesmos, das nossas dores, sim, do passado. É lógico que aqui numa live a gente não consegue fazer um processo, né, terapêutico de voltar no Sim. passado e ajudar, né, as pessoas, mas apenas despertar para tudo isso já é um passo enorme, E um passo despertar para a enorme. pessoa ter consciência e dar o primeiro passo, e procurar uma terapia, né? Procurar algo que ajude ela. Porque às vezes fica Exato. tão ali no inconsciente, tão ali na zoninha de conforto, que minha vida é assim mesmo, né? Minha vida tá ruim, mas vou ficar aqui, não tem como melhorar, mas tem, Tem, né? sempre tem, sempre tem, Sempre sempre tem. tem. E sempre tem. Cada dia é uma Ó, coisa que vem, ó. eu eu esqueci de mostrar, ó, gente, eu estou usando um japamala que foi Ah, feito por uma pessoa tão querida, sabe? Chamada Ju, que está aqui na minha que frente. lindo, Ai, que que lindo, ó. lindo. Você acredita que hoje eu tô sem? Nossa, que coisa! E É, eu toda live não, tô. botei. Hoje eu entrei. Daqui eu Eu não, tava essa eu não atendendo largo. e passei. Falei, deixa eu montar as coisas aqui para eu fazer a live. E aí nem peguei meu japamala. Que Não, tranquilo, lindo. eu uso por nós dois. Que Tem bom. uma partezinha de você aqui, né? Com Que eu sei que você certeza, com jogou muita certeza, energia boa aqui com antes de me certeza. Muito mandar. amor. O amor que transborda do meu coração. Que linda. Gratidão compartilhada, meu amor também para você, Ju. Que E a legal. todo mundo que se propôs a estar aqui, né? Uma Sim, horinha aí sim. ouvindo a gente. Legal Chegou a demais. quase 200 pessoas. Que bom, que bom. Legal, legal. Bom, Então acho que vamos marcar. Aí vamos você vê sim. sua Vamos agenda, eu fazer vejo um. a minha e a gente vê se Tá, quarta-feira que vem dá para você tudo bem. continuar. Tá Certo, bom. pessoal? Passa muito Combinado. rápido. Quando passa Passa bom, mesmo. passa rápido. Vai ficar É, eu gravada, assustei. tá? Vai Então ficar tá, gravada. belezinha. Então Então tá tá. bom. André, Beijo gratidão. grande, Ju. Beijo para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Gratidão por se dispor a falar um pouquinho, gratidão a todos vocês por se dispor a escutar um pouquinho. E eu queria interagir mais com as pessoas, com mais perguntas. Quem sabe na próxima, é porque o tema é tão grande, não dá para responder todo mundo, mas na próxima a gente tenta interagir mais. Tá bom? Beijo no coração. Gratidão.